Marido largou esposa e filho apenas com um quiosque falido na praia. Anos depois, ele se arrependeu ao ver na TV a transformação dela com seu filho. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol nascia devagar, tingindo o horizonte de tons dourados que dançavam sobre as ondas calmas do mar. A mansão à beira-mar de Maria Clara e Roberto era um sonho palpável, com suas janelas amplas refletindo o oceano e o jardim impecável exalando o perfume das flores. Dentro daquelas paredes, a vida parecia um conto de fadas. Festas luxuosas enchiam as noites de risadas e taças tilintando, enquanto o pequeno Lucas, de 8 anos, corria entre os convidados, o rostinho iluminado por um sorriso que escondia suas lutas com a asma. Maria Clara, com seus olhos gentis e mãos delicadas, observava tudo com um orgulho silencioso. Aquela era a vida que ela sempre sonhara, perfeita, intocável, eterna. Maria Clara vivia para Lucas. Cada respiração difícil do filho era um peso em seu peito, mas também uma missão. Ela ajustava os horários dos remédios, segurava a mãozinha dele durante as crises e sentia o coração aquecer ao vê-lo dormir em paz. Roberto, por outro lado, era o pilar que sustentava aquele paraíso. Alto, charmoso, com um sorriso que conquistava qualquer um, ele cuidava dos negócios com uma confiança que tranquilizava Maria Clara. "Deixe comigo", ele dizia, beijando sua testa antes de sair. E ela deixava, confiava. Afinal, o amor deles era sólido como a mansão que habitavam, ou pelo menos era o que ela acreditava. Mas havia sombras que Maria Clara não via. Roberto começara a mudar. Primeiro, eram as saídas mais longas, as respostas curtas, o celular que ele agora mantinha trancado. Depois veio Sofia. Uma influenciadora digital de olhar afiado e lábios pintados de vermelho, ela entrou na vida dele como um vendaval. Nos bastidores, enquanto Maria Clara contava histórias para Lucas dormir, Roberto trocava mensagens secretas e apostava alto em jogos clandestinos. Ele movimentava fortunas, escondendo fazendas e contas no exterior, construindo uma vida paralela que Maria Clara nem sonhava existir. A cada passo ele se afastava mais. Do filho, da esposa, daquele lar que outrora fora tudo para ele. A pressão crescia em Roberto como uma tempestade silenciosa. Ele voltava para casa com o olhar perdido, o corpo tenso, as palavras rareando. Maria Clara notava. "Você está bem?" perguntava, a voz suave carregada de preocupação. Ele sorria, um sorriso vazio, e dizia: "Claro, só trabalho." Ela queria acreditar. Queria segurar aquele amor que um dia fora tão real. Mas o vazio entre eles crescia. Um abismo que ela não conseguia nomear. Ainda assim, confiava. Afinal, o que mais poderia fazer? Era a esposa perfeita, a mãe dedicada, a guardiã daquele lar impecável. Até que o dia fatídico chegou. Roberto tomou sua decisão final. Sentado em um escritório escuro, com o mar ao fundo rugindo como se soubesse do que estava por vir, ele assinou papéis que transferiam quase tudo para contas secretas. A mansão, as fazendas, o dinheiro, tudo sumiria do alcance de Maria Clara. Em troca, ele deixou para ela um quiosque falido à beira da estrada, um esqueleto de negócio que valia quase nada. Era o golpe final, frio, calculado. Ele sabia que ela não suspeitava, sabia que ela confiava, e isso tornava tudo ainda mais cruel. Naquela noite, Maria Clara sentiu o primeiro sinal. Roberto chegou tarde, os olhos evitando os dela. "Preciso resolver umas coisas amanhã cedo", murmurou ele, sem emoção. Ela assentiu, o coração apertado, mas sem coragem para perguntar mais. Deitou-se ao lado de Lucas, acariciando os cabelos do filho enquanto ele dormia, o som da respiração fraca dele enchendo o silêncio. Algo estava errado. Ela sentia. Mas como poderia imaginar que, naquele exato momento, o chão sob seus pés já estava desmoronando? O vento soprava forte lá fora, carregando o sal do mar até as janelas da mansão. Maria Clara fechou os olhos, tentando segurar a paz que ainda acreditava possuir. Mas era tarde. O paraíso estava rachando, e ela, sem saber, caminhava para o abismo. O que viria a seguir a quebraria.
Não apenas o coração, mas a alma. E ainda assim, seria apenas o começo, porque às vezes é nas ruínas que a verdadeira força nasce. E Maria Clara, sem saber, estava prestes a descobrir a sua. A manhã rompeu com um silêncio cortante. O sol, que antes parecia abraçar a mansão com calor, agora apenas iluminava suas rachaduras. Maria Clara acordou com o coração pesado, um pressentimento que ela não conseguia explicar. Lucas ainda dormia, o rostinho sereno contra o travesseiro, alheio ao que estava por vir. Ela se levantou, os pés descalços tocando o chão frio, e desceu as escadas. Foi então que viu. Sobre a mesa de mármore da sala, um envelope branco esperava como um aviso de tempestade. O nome dela, escrito na caligrafia firme de Roberto, fez seu estômago gelar. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. As palavras dançaram diante de seus olhos, mas demoraram a fazer sentido. Divórcio. Era a primeira facada. Papéis oficiais, assinaturas frias e ali, entre as linhas, a escritura de um quiosque falido. Um negócio decrépito que Roberto deixara como único resquício do império que construíram juntos. A mansão? As fazendas? O dinheiro que ela nunca questionara? Tudo havia sumido, transferido para longe, para um lugar onde ela jamais alcançaria. Ele a despojara de tudo, tudo, menos aquele pedaço de papel inútil e um bilhete dobrado que caiu ao chão. Maria Clara se abaixou, o coração disparado, e leu: "Isso é mais do que você merece. Nunca foi capaz de ser mais que uma dona de casa medíocre." Cada palavra era uma lâmina. Ela deixou o bilhete escorregar entre os dedos, o peso da traição esmagando seu peito. Medíocre. Ela que dera a vida por Lucas, que segurara aquele lar com as próprias mãos enquanto ele brilhava lá fora. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela as engoliu. Não agora. Não enquanto Lucas ainda dormia lá em cima, dependendo dela. O som de batidas na porta quebrou o silêncio. Oficiais de justiça, com seus uniformes rígidos e vozes sem emoção, entraram como sombras. "Senhora, temos ordens de despejo. A casa não é mais sua." Maria Clara ficou paralisada, os papéis ainda na mão. "Mas como assim? Essa é minha casa." A resposta veio seca. "Tudo foi transferido. A senhora tem até o meio-dia para sair." Ela olhou ao redor. Os quadros na parede, o sofá onde Lucas brincava, a cozinha onde preparava suas refeições. Tudo aquilo, cada pedaço de memória estava sendo arrancado dela. Com Lucas acordado e confuso ao seu lado, Maria Clara juntou o que pôde em poucas malas. O menino, com os olhos arregalados, perguntou: "Mãe, por que eles estão levando nossas coisas?" Ela se ajoelhou, segurando o rostinho dele. "Vamos para um lugar novo, meu amor, só por um tempo." A mentira doeu mais que a verdade. Enquanto os oficiais esvaziavam a casa, ela carregou as malas até o carro, o som das ondas agora um eco cruel do paraíso perdido. O quiosque era pior do que ela imaginava. Uma estrutura torta à beira de uma estrada poeirenta, com telhado quebrado e paredes mofadas. Não havia chuveiro, apenas um balde e uma torneira que gotejava. Maria Clara empurrou a porta rangente, o cheiro de abandono invadindo suas narinas. Lucas tossiu, o ar úmido irritando seus pulmões frágeis. "Aqui vamos ficar?" ele perguntou, a voz pequena. Ela forçou um sorriso. "Vamos fazer funcionar." Mas dentro dela, o medo gritava. Como pagaria as contas? Como compraria os remédios de Lucas? Como sobreviveria? A primeira noite foi um pesadelo. Deitada num colchão velho ao lado do filho, Maria Clara ouvia o vento assobiando pelas frestas. Lucas dormia inquieto, a respiração chiada cortando o silêncio. Ela estendeu a mão, tocando os cabelos dele, e deixou as lágrimas caírem. Sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém para quem correr. A humilhação queimava, das festas glamorosas ao balde d'água fria que agora era seu banho. Tudo desmoronara em um piscar de olhos, e ela não sabia como começar de novo. Mas havia Lucas. Ele era o motivo. Cada centavo que restasse, cada gota de força que ela encontrasse seria por ele. Maria Clara fechou os olhos, o peso da responsabilidade esmagando-a. A vida perfeita
Era uma mentira, e agora restavam apenas as ruínas. Ela não sabia como, mas lutaria. Por Lucas, por si mesma, porque mesmo no fundo do poço, uma fagulha de esperança teimava em brilhar. Fraca, trêmula, mas viva. A manhã cinzenta rastejava sobre o quiosque, a luz fraca filtrada pelas rachaduras do telhado. Maria Clara acordou com o corpo dolorido, o colchão fino deixando marcas em suas costas. Ao seu lado, Lucas tossia baixinho, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ela se sentou rápido, o coração apertado. A asma dele estava piorando. O ar úmido e mofado daquele lugar era um veneno silencioso, e os remédios no frasco já estavam pela metade. "Calma, meu amor", sussurrou ela, acariciando a testa quente do filho. Mas calma era algo que ela não tinha. Maria Clara pegou a aliança de casamento que ainda carregava no dedo. O ouro brilhava suavemente, um eco do passado, que agora parecia um sonho distante. Ela a girou entre os dedos, os olhos marejados. Era mais que um anel. Era o juramento que Roberto quebrara, o amor que ela acreditara ser eterno. Mas Lucas precisava de remédios, e o dinheiro que restava mal daria para a comida. Com o coração na garganta, ela tomou a decisão. "Por você, meu filho", murmurou guardando a aliança no bolso, enquanto lágrimas escorriam silenciosas. Naquela tarde, ela caminhou até a joalheria da cidadezinha. O sino tilintou ao abrir a porta, e o vendedor, um homem de óculos tortos, ergueu os olhos. "Quero vender isso", disse ela, a voz tremendo enquanto colocava a aliança no balcão. Ele a examinou, franzindo a testa. "Não é muito, mas posso dar R$ 300. Era pouco. Tão pouco para o que aquele anel significara, mas ela assentiu, engolindo o nó na garganta. O dinheiro foi direto para a farmácia, e ver Lucas respirar com mais facilidade depois do remédio foi o único alívio que ela teve naquele dia. De volta ao quiosque, a realidade bateu mais forte. Uma carta chegou, dobrada e amassada, com o carimbo de um banco. Maria Clara abriu com mãos trêmulas. Era uma cobrança. Roberto fizera empréstimos absurdos, usando o quiosque como garantia. O total, R$ 85 mil. E ela tinha 30 dias para pagar, ou perderia até mesmo aquele teto torto. O papel caiu de suas mãos, o chão parecendo girar. "Ele me deixou isso?", sussurrou ela, a raiva misturada ao desespero. Não sobrara nada além de dívidas e promessas quebradas. Foi então que Sandra apareceu. Uma mulher baixa, de cabelos grisalhos e mãos calejadas, ela fora faxineira na mansão por anos. "Eu vi o que aconteceu, Dona Maria", disse, a voz carregada de pena. "Não é justo." Ela tirou um envelope do bolso. R$ 15 mil, suas economias de uma vida inteira. "É pouco, mas pode ajudar com o primeiro pagamento." Maria Clara tentou recusar, os olhos cheios d'água, mas Sandra segurou suas mãos. "Você sempre foi boa para mim. Deixe eu ajudar agora." Foi o primeiro gesto de bondade que ela recebeu desde o colapso, e Maria Clara chorou, abraçando a amiga como se fosse um bote salva-vidas. Com o dinheiro de Sandra e o pouco que conseguira, Maria Clara começou a lutar. Durante o dia, trabalhava como faxineira em casas próximas, esfregando o chão até os braços doerem. À noite, voltava ao quiosque e, sob a luz fraca de uma lâmpada, martelava tábuas tortas e limpava o mofo. Lucas, mesmo pequeno, insistia em ajudar. "Eu pinto, mãe", dizia, segurando um pincel com as mãos trêmulas. Ver o filho ali, tão frágil, mas tão valente, partia o coração dela, mas também o enchia de força. A escassez pesava como chumbo. Cada noite, Maria Clara contava as moedas, dividindo entre comida e o próximo pagamento da dívida. O balde d'água fria era seu banho, o vento gelado sua companhia, mas ela não desistia. "Vamos sair disso, Lucas", prometia, a voz firme, mesmo quando tremia por dentro. E ele acreditava porque ela era tudo o que ele tinha. Enquanto isso, o menino começou a brincar com latas velhas na cozinha improvisada do quiosque, misturando restos de comida como se fosse um chefe. "Olha, mãe, um bolo", ria ele, mostrando uma massa disforme.
Ela sorria, mas por dentro chorava. Ele merecia mais. Maria Clara deitava à noite, o corpo exausto, o coração em pedaços. Quem ela era agora? A esposa perfeita se fora. A dona da mansão virara uma sombra. Mas entre as lágrimas uma voz sussurrava: você ainda tem ele. Você ainda tem você. Era o sacrifício do amor de mãe, a chama que não apagava. E mesmo no escuro, ela sonhava, com um quiosque vivo, com uma vida reconstruída. O sol mal despontava quando Maria Clara acordou. O ar salgado da estrada misturado ao cheiro de mofo do quiosque. O colchão rangia sob seu peso, mas ela não tinha tempo para sentir as dores do corpo. Lucas tossia ao seu lado, o som fraco mas insistente, um lembrete cruel de que a luta estava longe de acabar. Ela se levantou, os olhos inchados de noites mal dormidas, e olhou para o espaço vazio à sua frente. O quiosque era um esqueleto. Tábuas tortas, uma pia quebrada, um fogão velho que mal funcionava. Mas ali, entre as ruínas, algo pulsava. Uma ideia. Uma chance. Maria Clara pegou o pouco que tinha. Um pedaço de peixe que Miguel, o fornecedor de pescados, deixara na véspera como cortesia, e uma lata de mel que Sandra trouxera junto com mantimentos. Vamos tentar, meu amor, disse ela a Lucas, que esfregava os olhos sonolentos. O menino se animou, arrastando um banquinho para a cozinha improvisada. Ela cortou o peixe com cuidado, as mãos firmes apesar do cansaço, e o colocou na frigideira. O cheiro começou a subir, simples mas quente, como um abraço que ela mesma precisava. Foi então que aconteceu. Lucas, brincando com a lata de mel, deixou-a tombar. O líquido dourado escorreu sobre o peixe e ele arregalou os olhos. Desculpa, mãe. Maria Clara congelou, olhando a bagunça. Mas em vez de jogar fora, ela pegou castanhas velhas que achara num canto, triturou com uma pedra e jogou por cima. Não desperdiça nada, meu filho, disse, a voz suave mas decidida. Levou o prato ao fogo outra vez, e o aroma mudou, doce, salgado, inesperado. Quando provou, seus olhos se encheram d'água. Era bom, era mais que bom, era único. Peixe do amor, Lucas batizou, rindo enquanto lambia os dedos. Maria Clara sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em semanas. Naquele dia, ela abriu o quiosque com um cartaz torto. Peixe do amor, R$20. O primeiro cliente foi um caminhoneiro, de barba grisalha e olhar cansado. Ele provou, mastigou devagar e então seus olhos brilharam. Moça, isso é diferente. Tem vida aqui. Ele pagou, chamou amigos pelo rádio e logo outros pararam. 1, 2, 5. O movimento cresceu como uma onda tímida, mas firme. A notícia se espalhou. Pessoas da cidadezinha começaram a aparecer, curiosas com o prato que nascia de uma história quebrada. Maria Clara contava, hesitante no começo. Foi meu filho quem deu a ideia. A gente perdeu tudo, mas esse peixe é o que sobrou de nós. Os clientes ouviam, alguns com olhos marejados, outros deixando gorjetas que ela jamais pedira. O peixe do amor não era só comida, era um pedaço de alma, servido quente num prato simples, e aquilo tocava as pessoas, tocava fundo. No fim da primeira semana, Maria Clara contou o dinheiro. R$200. Era pouco, mas era dela. Pela primeira vez, sentiu o chão sob os pés. Olhou para Lucas, que pintava um desenho na parede. Um peixe com asas, voando sobre o mar. É você, mãe, ele disse, o sorriso iluminando o rosto pálido. Ela se ajoelhou ao lado dele, o peito apertado de emoção. Não, meu amor, é a gente. Naquela noite, ela dormiu com o coração leve, o som das ondas ao longe, parecendo sussurrar esperança. Mas nem tudo era fácil. A dívida ainda pairava, os 30 dias encolhendo como uma corda no pescoço. O quiosque atraía clientes, mas o lucro mal cobria os remédios de Lucas e os consertos. Mesmo assim, Maria Clara viu algo novo em si mesma. Força, criatividade, uma faísca que ela nunca soubera que tinha. Cada prato vendido era uma vitória, cada sorriso de cliente um tijolo na reconstrução de sua vida. Ela começou a sonhar mais alto, talvez um toldo novo,
talvez uma mesa a mais, talvez, só talvez, um futuro. O sucesso do Peixe do Amor era um fio de luz no escuro, mas Maria Clara sabia que precisava de mais, de ajuda, de um plano. E foi então que Miguel, o fornecedor de olhos gentis, voltou. Ele parou na porta do quiosque, o chapéu na mão, e disse: "Você está fazendo algo especial aqui, Maria, posso ajudar?" Ela hesitou, mas o olhar dele era sincero. E naquele momento, uma ponte começou a se formar, não só para o negócio, mas para algo que ela ainda não podia nomear. O sol queimava-se a estrada poeirenta quando Miguel apareceu novamente no quiosque. Ele carregava uma caixa de peixes frescos, os ombros largos curvados pelo peso, mas o sorriso era leve, quase tímido. Maria Clara limpava o balcão, o suor escorrendo pela testa quando o viu. "Trouxe mais para você", disse ele, a voz rouca, mas acolhedora, colocando a caixa no chão. Ela hesitou, os olhos caindo sobre os peixes reluzentes. "Não sei se posso pagar agora, Miguel." Ele balançou a mão como se afastasse a preocupação. "Paga quando puder, eu confio." Aquelas palavras simples acertaram Maria Clara como um raio. Confiança. Algo que ela quase esquecera como era. Desde que Roberto a abandonara, cada dia parecia um campo minado. Dívidas, medos, o chiado no peito de Lucas. Mas ali estava Miguel, com seus olhos castanhos e mãos calejadas, oferecendo um prazo maior sem pedir nada em troca. Ela engoliu em seco, a gratidão lutando contra o orgulho. "Obrigada", murmurou, a voz quase se perdendo no vento que soprava pelas frestas do quiosque. Miguel ficou por ali, observando enquanto ela preparava o Peixe do Amor. Lucas correu até ele segurando um desenho. "Olha, tio, é o peixe voando." Miguel riu, uma risada grave e sincera, e bagunçou os cabelos do menino. "Você é esperto, hein?" Maria Clara os viu juntos, e algo em seu peito se mexeu. Uma mistura de alívio e um calor que ela não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em semanas, não estava sozinha carregando o peso do mundo. Com o tempo, Miguel virou presença constante. Ele chegava com peixes, mas também com conselhos. "Se comprar direto do barco, economiza uns trocados", disse uma tarde, apontando para um caderno onde rabiscava números. "E esse fogão aí tá pedindo arrego, troca o gás antes que ele exploda." Maria Clara ouvia, anotando cada palavra como se fosse ouro. Ele falava com calma, sem pressa, e ela percebia que ele não estava só ajudando o quiosque, estava ajudando ela a respirar de novo. Uma noite, enquanto limpavam pratos juntos, Miguel abriu o coração. "Perdi minha mulher há 5 anos. Câncer. Criei minha filha Patrícia sozinho." Ele parou, os olhos fixos na espuma nas mãos. "Sei como é lutar por alguém." Maria Clara ficou quieta, o pano parado no prato. "Eu também sei", respondeu quase um sussurro. Naquele silêncio, algo nasceu. Uma ponte feita de perdas compartilhadas, de sonhos partidos, de mãos que ainda queriam construir. Os dias passaram, e o quiosque começou a mudar. Com os prazos de Miguel, Maria Clara comprou uma chapa nova, pintou as paredes com Lucas, pendurou um toldo simples. O Peixe do Amor vendia mais, e ela pagava as dívidas aos poucos, o prazo de 30 dias se esticando como um fio de esperança. Miguel aparecia com ideias. "Tenta um molho com limão, refresca o sabor." Ela testava, ajustava, e os clientes voltavam. Ele virou um pilar, mas também algo mais, um amigo, um porto seguro, um calor que ela não ousava nomear. Uma tarde, enquanto o sol se punha, Miguel ficou até mais tarde. Lucas dormia no canto, exausto de pintar placas. "Você é forte, Maria", disse ele, os olhos fixos nos dela. "Mais do que imagina." Ela baixou o olhar, as mãos trêmulas, segurando uma caneca de café frio. "Não me sinto forte, me sinto quebrada." Ele se aproximou, hesitante. "Quebrado não é o mesmo que destruído. Olha o que você fez aqui." O silêncio caiu pesado, mas quente. E pela primeira vez, Maria Clara percebeu que ele a via, não a dona de casa medíocre de Roberto, mas a mulher que lutava com unhas e dentes. Naquela noite, sozinha no colchão ao lado de Lucas, ela deixou a mente vagar. Miguel era diferente, honesto, presente, mas o coração dela ainda sangrava,
e confiar de novo parecia um salto no escuro. Mesmo assim, algo crescia, uma faísca, um sentimento que ela tentava ignorar. Enquanto o quiosque prosperava, ela se perguntava: seria possível amar de novo? Reconstruir não só um negócio, mas uma vida? O cheiro do peixe do amor pairava no ar, misturado ao sal da brisa que soprava da estrada. O quiosque, antes um esqueleto de tábuas tortas, agora tinha vida. O toldo azul balançava ao vento, as paredes brilhavam com tinta fresca e uma fila tímida de clientes se formava ao meio-dia. Maria Clara fritava peixes na chapa nova, o suor escorrendo pela testa, mas o coração batendo leve. Lucas corria entre as mesas improvisadas, entregando pratos com um sorriso que escondia as noites de tosse. Pela primeira vez, ela sentiu o chão firme sob os pés. Tudo mudou numa tarde abafada. Um rapaz de boné e câmera na mão parou no quiosque. "Ouvi falar do seu peixe", disse, o sotaque carregado da cidade grande. "Posso gravar para um canal no YouTube?" Maria Clara hesitou, as mãos sujas de farinha, mas Lucas deu um pulo. "Pode, tio. Conta que eu inventei o mel." O rapaz riu, ligou a câmera e começou. Ela contou a história, o despejo, a traição, o prato nascido de um acidente. As palavras saíram trêmulas, mas verdadeiras, e os olhos dela brilharam com lágrimas que não caíram. O vídeo explodiu. Em dias, o quiosque virou febre local. Carros estacionavam na estrada, famílias vinham com crianças, até um ônibus de turistas parou. "É aquele peixe da mulher que perdeu tudo", diziam, apontando para o cartaz torto. Maria Clara mal acreditava. O lucro subiu, primeiro R$ 50 num dia, depois 200, depois mais. Ela pagou o resto da dívida do banco com uma semana de antecedência, o coração disparado ao rasgar o boleto. "Conseguimos, Lucas", sussurrou, abraçando o filho sob o olhar orgulhoso de Miguel. A mídia local apareceu. Uma repórter de cabelo cacheado e microfone na mão entrevistou Maria Clara numa manhã agitada. "Como você transformou dor em comida?", perguntou. Ela respirou fundo, o barulho dos clientes ao fundo. "Não transformei, só coloquei amor no que restou." A frase ficou na cabeça de quem ouviu, e logo jornais regionais estampavam: "Peixe do amor, a receita da superação." O quiosque ganhou um apelido: Sabores do Mar. E o nome pegou. Com o dinheiro entrando, Maria Clara sonhou maior. Abriu uma segunda unidade num terreno vazio perto da praia. Um passo arriscado que Miguel apoiou. "Você tem fogo, Maria, vai dar certo", disse ele, ajudando a carregar mesas. O Sabores do Mar cresceu, e ela lançou uma linha de molhos gourmet, mel com castanhas, limão com ervas. Postaram nas redes sociais e as vendas dispararam. Uma influenciadora provou ao vivo: "Isso é um abraço em forma de comida." O vídeo viralizou, e caixas dos molhos sumiam das prateleiras. Lucas também mudou. Ele passava horas na cozinha, mexendo em panelas com uma curiosidade que aquecia o coração de Maria Clara. "Quero fazer um prato meu, mãe", disse, os olhos brilhando. Ela riu, bagunçando os cabelos dele. "Você já fez o melhor, meu amor." Mas o menino insistia, testando temperos com as mãos pequenas. Aos poucos ele assumia tarefas, limpava peixes, anotava pedidos. Era mais que ajuda. Era um sinal de que ele crescia, forte apesar do passado frágil. A equipe dos Sabores do Mar virou família. Sandra, que cozinhava como ninguém, largou as faxinas para ajudar na cozinha. Miguel trazia peixes e ideias, rindo com Lucas como se fosse um tio. Outros vieram. Um garçom de sorriso fácil, uma moça que limpava mesas cantando. Eles acreditavam em Maria Clara, no sonho que ela nem sabia que tinha. Numa noite, enquanto fechavam o caixa, ela olhou para eles e sentiu lágrimas quentes. "Vocês são meu porto", disse, a voz embargada. Eles a abraçaram, e o silêncio falou mais que palavras. A virada de sorte era real. O quiosque, que já foi ruína, agora brilhava como um farol. Mas com o sucesso vinham perguntas. Até onde ela poderia ir? E Miguel? Seria ele mais que um amigo? Maria Clara fechava os olhos à noite, o peito cheio de gratidão e medo. A vida dava uma chance, mas o passado ainda sussurrava.
Será que ela merecia tudo isso? O mar rugia ao fundo, as ondas quebrando na praia como um aplauso à vida que Maria Clara reconstruíra. Os sabores do mar agora brilhavam sob luzes quentes, o cheiro de peixe e mel enchendo o ar enquanto clientes riam nas mesas. Lucas, aos 12 anos, corria entre os pratos, o peito livre do chiado que um dia o prendera. A natação e o surf, paixões que ele descobrira nas tardes livres, fortaleceram seu corpo frágil. "Olha, mãe, eu nado mais rápido que o vento", gritava ele, os cabelos molhados pingando na areia. Ela sorria, o coração cheio de um orgulho que doía de tão grande. Lucas mudara em mais do que o corpo. Ele voltava da praia com Patrícia, a filha de Miguel, uma menina de olhos vivos e risada fácil. Os dois se conheciam desde os dias do quiosque, mas agora algo novo florescia. "Ela me ensinou a pegar onda, mãe", dizia ele, o rosto vermelho não só do sol. Maria Clara via as trocas de olhares, os risinhos tímidos e sentia o peito aquecer. Era o primeiro amor de Lucas, puro, desajeitado, lindo. Ela o abraçava à noite, sussurrando: "Seja gentil com ela, meu amor." Ele assentia, sonhador. Enquanto Lucas crescia, Maria Clara e Miguel se aproximavam. Ele estava sempre lá, trazendo peixes, consertando cadeiras, rindo das histórias dela. Uma noite, enquanto fechavam o restaurante, ele segurou a mão dela por um segundo a mais. "Você já parou para pensar no que quer, Maria?", perguntou, a voz baixa, os olhos fixos nos dela. Ela congelou, o coração disparado. "Quero o meu filho feliz. Quero isso aqui funcionando." Ele sorriu triste. "E você? Só isso?" A pergunta ficou no ar, um eco que ela não sabia responder. Mas o tempo respondeu por ela. Numa tarde de chuva, Miguel apareceu encharcado, carregando uma lona para cobrir o telhado que pingava. "Não te deixo na mão", disse, subindo no telhado sem hesitar. Ela o viu lá em cima, o vento batendo forte, e algo rompeu dentro dela. Não era só gratidão, era mais. Quando ele desceu, ela o puxou para dentro, entregando uma toalha. "Por que você faz tanto por mim?", perguntou a voz tremendo. Ele a olhou sério. "Porque você merece, Maria. E porque eu..." Ele parou, mas os olhos disseram tudo. Dias depois, Miguel a chamou para caminhar na praia. O sol se punha, tingindo o céu de laranja, e ele segurou a mão dela com firmeza. "Quero ficar com você, de verdade", disse, simples assim. Maria Clara sentiu o chão tremer, o medo do passado lutando contra o calor daquele momento. "E se eu não souber amar de novo?", sussurrou. Ele apertou a mão dela. "A gente aprende junto." Ela chorou então lágrimas quentes de alívio e medo e deixou ele a puxar num abraço que parecia consertar cada pedaço quebrado. O planejamento do casamento veio natural. Nada de luxo, apenas uma cerimônia na praia com os sabores do mar ao fundo. Agora uma rede de restaurantes em ascensão. Lucas e Patrícia ajudavam, rindo enquanto amarravam flores nas cadeiras. Maria Clara olhava tudo, o vestido simples balançando na brisa, e sentia paz, estabilidade, um amor que não exigia nada além de ser. Miguel a abraçava à noite, sussurrando: "Você é minha força", e ela acreditava, porque ele era a dela. Os sabores do mar virava referência nacional. Unidades abriam em cidades vizinhas, o nome estampado em revistas de culinária. Clientes vinham de longe, atraídos pela história de superação que o peixe do amor carregava. Maria Clara, agora mais madura, olhava o império que construíra das cinzas e pensava em Roberto. Não com raiva, mas com uma pena distante. Ele a quebrara, mas ela se refez, maior, mais forte, mais viva. A família se formava diante dela. Miguel, com seu jeito calmo. Lucas, saudável e apaixonado. Patrícia, trazendo luz aos dias dele. Eles eram o porto que ela nunca tivera. Numa noite, enquanto o restaurante fechava, ela os viu rindo juntos e deixou uma lágrima cair. "Consegui", sussurrou ao mar, mas o destino ainda guardava uma surpresa. Um eco do passado que voltaria para bater à sua porta. Os sabores do mar pulsava com vida naquela noite.
As mesas lotadas ecoavam risadas, o tilintar de pratos misturado ao som das ondas ao fundo. Maria Clara movia-se entre a cozinha e o salão, o avental sujo de molho, mas o sorriso firme no rosto. Lucas, agora com 15 anos, servia clientes com uma confiança que aquecia o coração dela. Miguel ria com os garçons, o chapéu torto na cabeça, um pilar silencioso no caos gostoso do restaurante. Era uma noite como tantas outras, até que ela viu ele. Roberto Stual na entrada, uma sombra contra a luz quente das lâmpadas. O terno caro de outrora dera lugar a uma camisa amassada, os cabelos grisalhos despenteados, o olhar afundado. Maria Clara parou, o prato na mão tremendo. O tempo congelou. Ele estava diferente, mais magro, mais quebrado, mas era ele. O homem que a abandonara, que roubara tudo, que a chamara de medíocre. O ar escapou dos pulmões dela e Lucas, ao seu lado, franziu a testa. Mãe, quem é aquele? Antes que ela respondesse, Roberto deu um passo à frente. Os clientes não notaram, mas para Maria Clara o mundo encolheu até aquele instante. Ele parou a poucos metros, as mãos inquietas. Maria, eu precisava ver você. A voz dele era rouca, fraca, um eco do tom arrogante que ela lembrava. Ela apertou o prato contra o peito, o coração disparado. O que você quer? Perguntou seca, mas com um tremor que traía o medo. Ele baixou os olhos, o peso da culpa visível em cada linha do rosto. Eu perdi tudo. Sofia me deixou. O dinheiro, as apostas, tudo se foi. Ele fez uma pausa, o silêncio cortante. Eu vi você na TV, o restaurante, o Lucas, Ele engasgou, e então, num movimento que ela nunca imaginara, caiu de joelhos. Me perdoa, Maria, por tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, e o salão começou a ficar quieto, os clientes virando cabeças, curiosos. Maria Clara ficou imóvel, o passado rugindo em sua mente, a mansão perdida, o bilhete cruel, as noites de Lucas tossindo num quartinho úmido. A raiva subiu como bile, mas então ela olhou para ele, um homem destruído, pequeno, patético, e viu Lucas ao seu lado, o filho que ele abandonara, agora forte, os olhos arregalados na cena. Levanta, disse ela, a voz firme, mas carregada. Você não merece estar aqui. Roberto obedeceu trêmulo e confessou mais. Eu fui um covarde, achei que dinheiro era tudo, mas olha para mim agora. Você venceu, Maria. Você é tudo que eu nunca fui. Cada palavra era um golpe, mas não de vitória, de tristeza. Ela o encarou, o peito apertado. Podia mandar ele embora, chamar a polícia, processá-lo pelas dívidas que ele deixara. Mas então Lucas falou baixo. Ele está sofrendo, mãe. E o olhar do menino, tão puro, a desarmou. Num impulso que nem ela entendeu, Maria Clara respirou fundo. Não vou te perdoar tão fácil, mas não vou te destruir. Ela apontou para a cozinha. Se quer ficar, trabalha. Lava prato, limpa chão. Prova que mudou. Os olhos de Roberto se iluminaram, incrédulos. Você me daria uma chance? Ela cruzou os braços. Não é por você, é por mim, para mostrar que sou maior que o teu ódio. Naquela noite, Roberto ficou. Vestiu um avental velho, as mãos desajeitadas na pia, sob os olhares curiosos da equipe. Lucas o observava de longe, dividido entre a mágoa e uma pena que ele não sabia nomear. Miguel se aproximou de Maria Clara, o braço ao redor dela. Você é incrível, sabia? Ela sorriu, fraco. Não sei se fiz o certo. Ele a puxou mais perto. Fez o que seu coração mandou. Isso é o que te faz você. Enquanto o restaurante fechava, Maria Clara sentou na praia, o mar escuro à frente. Roberto era um eco do passado, mas ela era o presente, forte, inteira, dona de si. Você me ensinou a lição mais valiosa da minha vida, disse ela ao vento, pensando nele. Que nossa maior riqueza está no que construímos com as próprias mãos. Uma lágrima caiu, mas era de alívio. O sol nascia tímido, lançando raios dourados sobre os sabores do mar. O restaurante zumbia com o som de panelas e risadas, mas na cozinha,
um canto mais quieto se formava. Roberto estava lá de avental amarrado, as mãos mergulhadas numa pia cheia de pratos sujos. O homem que outrora comandava negócios com arrogância, agora esfregava gordura com uma determinação silenciosa. Maria Clara o observava de longe, o coração dividido entre a lembrança do passado e o peso daquele presente estranho. Os primeiros dias foram duros. Roberto era desajeitado, derrubava copos, confundia pedidos, queimava os dedos na chapa quente. A equipe ria baixo, mas ele não reclamava. "Me ensina de novo?" pedia a Sandra, a voz humilde, os olhos baixos. Ela, que conhecera o Roberto poderoso da mansão, hesitava, mas assentia. "Presta atenção dessa vez", dizia, firme, mas com um traço de pena. Maria Clara via tudo, o peito apertado. Era ele mesmo aquele homem ali? Ou só uma máscara querendo enganar de novo? Mas Roberto não desistia. Acordava cedo, varria o chão antes de todos chegarem, carregava caixas pesadas, sem um murmúrio. Uma noite, enquanto limpava o fogão, ele parou, o pano na mão, e olhou para o nada. "Eu tinha tudo, sabe?", disse, mais para si mesmo que para alguém. "E joguei fora por achar que valia mais que os outros." Maria Clara, que passava com um balde, congelou. Ele a viu e continuou baixo. "Você me deu uma chance que eu não mereço. Isso me faz pensar." Ela não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando na cabeça dela. Lucas era o mais difícil de conquistar. Ele servia mesas, ria com Patrícia, mas quando Roberto se aproximava, o menino endurecia. "Por que ele está aqui, mãe?", perguntou uma tarde, os olhos faiscando. Maria Clara suspirou, sentando ao lado dele na areia. "Porque às vezes a gente precisa dar espaço para alguém se provar. Não é por ele, meu amor, é por nós." Lucas franziu a testa, mas não retrucou. Só observava o pai de longe, o coração pequeno lutando contra mágoas grandes demais para entender. Com o tempo, algo mudou. Roberto começou a acertar, cortava peixes com mais cuidado, aprendia os temperos do peixe do amor. Uma noite, ele preparou um prato sozinho e levou para Sandra provar. "Tá bom?", perguntou hesitante. Ela mastigou, surpresa. "Tá, sim. Quem diria?" Ele sorriu, um sorriso fraco, mas real, e Maria Clara viu. Era pequeno, mas era um passo. Um brilho de quem começava a enxergar valor no trabalho simples, no suor honesto. O restaurante crescia, e Roberto, mesmo na sombra, trazia uma energia nova. Clientes curiosos perguntavam: "Aquele ali não é o ex dela?" A história corria, mas Maria Clara não negava. "Ele tá tentando", dizia, seca, mas com uma dignidade que silenciava fofocas. E ele tentava mesmo. Numa tarde, Lucas caiu na cozinha, o joelho ralado, e Roberto correu para ajudar. "Deixa eu ver, filho", disse a voz tremendo. Lucas hesitou, mas deixou. O toque desajeitado do pai, o curativo mal feito, era pouco, mas era algo. O menino olhou para ele, os olhos suavizando pela primeira vez. Meses se passaram e Maria Clara viu a transformação. Roberto não era mais o homem que a destruíra. Era um auxiliar humilde, quieto, mas presente. Numa noite, enquanto limpavam o salão, ela se aproximou. "Por que você ficou?", perguntou, direta. Ele parou, o pano na mão. "Porque aqui eu vejo o que perdi e o que ainda posso ser." Ela cruzou os braços, o coração batendo forte. "Não confio em você como antes, mas vejo que está tentando. Isso basta por agora." A reconciliação não era total, mas era real. Lucas começou a falar com o pai. Frases curtas, perguntas sobre peixes, pedaços de uma ponte frágil sendo construída. Maria Clara observava, a alma em paz, não por Roberto, mas por si mesma. Dar-lhe uma chance fora seu maior ato de força, não de fraqueza. Ela olhava o mar à noite e pensava: "Eu venci. Não só ele, mas o que ele me fez ser." A brisa do mar soprava suave, carregando o cheiro de sal e flores silvestres pela praia. Os sabores do mar original, aquele quiosque torto que um dia fora ruína, agora brilhava como um palco de sonhos. Mesas de madeira rústica se alinhavam na areia, enfeitadas com toalhas brancas e jarras de margaridas que Lucas e Patrícia
colheram ao amanhecer. Era o dia do casamento de Maria Clara e Miguel. Simples, íntimo, mas tão cheio de vida que parecia pulsar com cada onda que quebrava ao fundo. Maria Clara estava num canto, o vestido leve de algodão dançando com o vento. Nada de luxo, nada de ostentação, só ela com os cabelos soltos e os pés descalços na areia. Ela olhou para o mar, o coração acelerado. "Será que mereço isso?" sussurrou ao vento, a voz quase perdida no som das gaivotas. Mas então Miguel apareceu, de camisa clara e sorriso tímido, e segurou a mão dela. "Você merece mais que tudo, Maria", disse ele, os olhos brilhando, e ela acreditou, porque com ele sempre era assim, simples, verdadeiro, inteiro. A cerimônia começou ao pôr do sol, o céu explodindo em tons de laranja e rosa. A equipe do restaurante, agora uma família, formava o público. Sandra chorava baixo, o avental ainda amarrado na cintura. Patrícia, de mãos dadas com Lucas, jogava pétalas na areia, rindo enquanto o vento as levava. E Lucas, já mais alto que a mãe, ficou ao lado dela, o peito estufado de orgulho. "Você tá linda, mãe", disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Ela o abraçou, as lágrimas quentes escorrendo. "Você é meu tudo, meu amor." O celebrante, um pescador amigo de Miguel, falou palavras simples. "Aqui, na frente do mar que já viu tantas tempestades, vocês prometem se segurar nas calmarias e nas tormentas?" Miguel olhou para Maria Clara, a mão firme na dela. "Prometo sempre." Ela respirou fundo, o passado dançando nos olhos, mas o futuro brilhando mais forte. "Prometo, com tudo que sou." Eles trocaram anéis de prata simples, e o beijo que selou o voto foi quente, salgado pelas lágrimas dela e pelo mar que os abraçava. A festa explodiu em vida. Mesas cheias de peixe do amor, risadas ecoando, música tocada por um violão que alguém trouxe. Lucas subiu numa cadeira, o copo d'água na mão, e pediu silêncio. "Quero dizer uma coisa", começou, a voz tremendo um pouco. "Minha mãe caiu, mas levantou. O Miguel chegou quando a gente mais precisava. Eles me ensinaram que família é o que a gente constrói, não o que a gente perde." Ele olhou para Maria Clara, os olhos marejados. "Eu te amo, mãe. E você, Miguel, é meu pai agora." O salão caiu em silêncio, e então aplausos e gritos encheram o ar, enquanto Maria Clara chorava, abraçando o filho. Roberto estava lá num canto quase invisível. Vestia o avental do restaurante, as mãos inquietas segurando um pano. Ele não se aproximou, mas seus olhos seguiram cada momento. O voto, o beijo, o discurso de Lucas. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, e ele a enxugou rápido, como se doesse admitir. Maria Clara ouviu, e por um instante seus olhares se cruzaram. Não havia raiva ali, só um adeus silencioso. Ele a sentiu leve, e ela virou o rosto. O passado ficava na sombra, o presente era luz. A noite terminou com os pés na areia, Miguel puxando Maria Clara para dançar sob as estrelas. "Você é meu lar", sussurrou ele no ouvido dela, e ela sorriu, o corpo leve como nunca. Lucas e Patrícia riam perto do mar, jogando água um no outro, enquanto a equipe brindava com copos improvisados. Era mais que um casamento, era a vitória de uma vida reconstruída, de um amor que nasceu das cinzas. O sol ardia alto, refletindo no mar que lambia a praia do Sabores do Mar. Lucas, agora com 21 anos, estava na cozinha da unidade original. Os cabelos castanhos caindo nos olhos, enquanto temperava um peixe com mãos firmes. O menino frágil de outrora era só memória. O surf e a natação esculpiram um corpo forte, e a asma, um eco distante, não o prendia mais. Mas era na cozinha que ele brilhava de verdade, o avental amarrado com orgulho, os olhos acesos por um sonho que crescia a cada dia. Maria Clara o observava da porta, o coração apertado de um jeito bom. "Você tá ficando melhor que eu, sabia?" disse ela, a voz brincalhona, mas carregada de emoção. Lucas riu, jogando uma castanha na boca. "Aprendi com a melhor, mãe." Ele terminou o prato, um peixe com ervas frescas que ele inventara, e levou para ela provar. O sabor explodiu na boca, simples mas profundo, e Maria Clara fechou os olhos.
Isso é você, meu amor. Puro coração. Ele sorriu, tímido, mas o brilho no olhar dizia que ele sabia. Estava pronto para voar. O sucesso dos Sabores do Mar já era grande, mas Lucas queria mais. Ele sonhava com uma rede moderna, restaurantes que levassem o nome da família a novos horizontes. Quero abrir um meu, mãe. Algo jovem, diferente, disse numa noite. Os papéis com ideias espalhados na mesa. Maria Clara e Miguel trocaram olhares, o orgulho mudo entre eles. Então vai, filho, respondeu Miguel, a mão no ombro dele. A gente te ajuda. E ajudaram. Maria Clara cozinhou com ele nas madrugadas, testando receitas, enquanto Miguel cuidava dos números, a calculadora tilintando sob os dedos calejados. O primeiro, Sabores de Lucas, abriu numa cidade vizinha, um espaço pequeno mas vibrante, com paredes grafitadas e música ao vivo. O cardápio misturava o peixe do amor com criações dele, tacos de peixe com manga, drinks de limão com mel. A fila na porta no dia da abertura era um mar de rostos curiosos, e Lucas, atrás do balcão, servia com um sorriso que ia de orelha a orelha. É pro meu avô que eu nunca conheci, disse ele a um cliente, apontando para o nome no letreiro. E para minha mãe, que me ensinou a lutar. A história correu e o lugar lotou. A rede cresceu rápido. Lucas viajava, negociava com fornecedores, fechava parcerias com chefes famosos que admiravam sua energia. Você é um líder nato, disse um deles apertando a mão dele num evento. Lucas riu, mas por dentro sentia o peso, não de medo, mas de responsabilidade. Ele queria honrar Maria Clara, Miguel, o suor que os tirara do fundo do poço. Cada unidade nova era um tijolo no legado que ele construía, e os funcionários o seguiam com lealdade, atraídos por seu jeito simples e firme. Patrícia estava ao lado dele, o amor adolescente agora maduro e sólido. Ela cuidava das operações, os cabelos presos num rabo de cavalo, enquanto anotava pedidos e ria com os garçons. Você tá virando chefe demais, hein? Brincava ela, cutucando ele com o cotovelo. Lucas a puxava para um abraço rápido. Só se você mandar comigo. Eles eram um time, na vida, no trabalho, nos sonhos. Maria Clara os via juntos e pensava no quanto a vida dava voltas. O menino doente e a menina da praia agora erguiam um império juntos. O sucesso de Lucas era mais que números. Era a prova de que o amor e o trabalho duro venciam. Numa noite, enquanto fechava o caixa, ele olhou para as paredes do restaurante. Fotos da família, do quiosque original, de Maria Clara sorrindo na praia. Tudo começou com ela, murmurou, o peito cheio. Ele sabia que cada prato servido, cada cliente feliz, era um pedaço do legado que ela plantara com as próprias mãos. Maria Clara e Miguel o apoiavam de longe, orgulhosos, mas deixando ele voar. Ele é nosso menino, mas agora é um homem, disse Miguel uma vez, os olhos úmidos. Ela assentiu, a mão na dele. Lucas era a semente que brotara das cinzas, e o futuro estava nas mãos dele. Mas o ciclo precisava de um fechamento, uma celebração que unisse passado, presente e futuro. O céu estava limpo, um azul infinito se misturando ao mar que abraçava os sabores do mar. Era uma tarde quente, e o restaurante original, aquele quiosque que já fora um grito de sobrevivência, agora brilhava como um marco. Mesas se espalhavam pela areia, cheias de pratos fumegantes e risadas altas. A família se reunia para celebrar. Maria Clara, Miguel, Lucas, Patrícia e a equipe que crescera com eles. Era mais que uma festa. Era o fechamento de um ciclo, o ponto final de uma história que começara em lágrimas e agora explodia em vida. Maria Clara estava no centro, o vestido florido balançando na brisa, os olhos brilhando enquanto via tudo. Lucas, agora um homem de 25 anos, comandava a cozinha com Patrícia ao lado, os dois rindo enquanto serviam o peixe do amor revisitado, agora com um toque de pimenta que ele inventara. Miguel carregava caixas de bebidas, o chapéu torto na cabeça, parando para abraçar quem passava. Isso aqui é nosso, Maria, disse ele, a voz rouca de emoção. E ela sorriu, o coração tão cheio que parecia transbordar. A notícia viera dias antes. Um programa de TV nacional queria contar a história deles. De ruínas a império, a família que transformou dor em sabor.
dizia o convite. Eles aceitaram, e agora uma equipe filmava, as câmeras capturando cada detalhe. O sorriso de Lucas, as mãos calejadas de Maria Clara, o olhar quieto de Miguel. A apresentadora, de microfone na mão, perguntou: "Como vocês chegaram aqui?" Maria Clara respirou fundo, o mar ao fundo como testemunha. "Caímos, mas levantamos, um dia de cada vez, com amor e trabalho." A frase ecoou, simples mas pesada, e o silêncio que veio depois foi de pura emoção. Os Sabores do Mar eram um sucesso consolidado. Unidades espalhavam-se pelo Brasil, do sul ao nordeste, cada uma carregando o nome que nascera num quiosque quebrado. A linha de molhos gourmet lotava prateleiras, e Lucas já planejava restaurantes no exterior. Mas ali, naquela praia, o foco era a família. Eles brindaram com copos simples, água e suco tilintando, e Sandra gritou: "A Maria que nunca desistiu!" Os olhos dela se encheram d'água e ela levantou o copo, a voz tremendo: "A todos nós, porque ninguém faz nada sozinho." Roberto apareceu no canto, quase um fantasma. Ele ainda trabalhava no restaurante, quieto, humilde, as mãos marcadas pelo tempo na cozinha. Não se aproximou da festa, mas ficou ali, olhando de longe. Seus olhos encontraram os de Maria Clara, e ele assentiu, um gesto pequeno, mas carregado. Ela não foi até ele, mas também não virou o rosto. O perdão final não precisava de palavras. Estava na paz que ela sentia, na vida que construíra sem ele. Roberto sorriu, fraco, e virou-se para o mar, aceitando o lugar que escolhera. Lucas subiu numa cadeira, o sol batendo em seu rosto. "Quero dizer uma coisa", começou a voz firme, mas cheia de sentimento. "Tudo o que sou vem dela", apontou para Maria Clara. "E dele", olhou para Miguel. "E dela", riu para Patrícia, que corou. "A gente caiu no fundo, mas subiu junto. Esse é nosso legado, amor e trabalho duro." Ele desceu, abraçando a mãe, e o choro dela veio livre, quente, enquanto Miguel os envolvia num abraço apertado. Patrícia se juntou, e ali, na areia, eles eram um só. A TV exibiu a história semanas depois, e o Brasil parou para ver. Mensagens lotaram as redes. "Chorei com a força dessa mulher. Lucas é o futuro que queremos." Os Sabores do Mar virou símbolo de superação, de família, de esperança. Maria Clara assistiu tudo numa noite quieta, o braço de Miguel ao redor dela, Lucas e Patrícia rindo no sofá. "Conseguimos", sussurrou ela, e ele beijou sua testa. "Você conseguiu, meu amor." O ciclo se fechava ali, na foto final que tiraram na praia. Maria Clara e Miguel de mãos dadas, Lucas e Patrícia abraçados, o mar ao fundo como um eterno companheiro. O passado era só um eco, o presente uma vitória, e o futuro nas mãos de Lucas prometia brilhar. Eles olharam para o horizonte e o vento levou o último suspiro de uma jornada que tocara a todos nós.